Meus irmãos, boa noite. O que eu quero trazer hoje para reflexão para todos nós aqui é efetivamente algo que se refere a todos nós. Em algum momento de nossas vidas estamos passando por isso e passaremos, porque o nosso princípio, a nossa forma inteligente de evolução, ela se dá gradativamente. Mas é importante que nós façamos reflexões. E as obras de Kardec, elas são muito aclaradoras para nós. O Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, enfim, são obras fantásticas para que possamos estudá-las e refleti-las tocando ao nosso coração. Mas hoje especificamente gostaria de trocar ideia com vocês, de nós refletirmos juntos, sobre uma parte do capítulo 26 de o Evangelho. Dai de graça o que recebestes de graça. Mas vejam, dentre as mediunidades as quais nós estamos falando, nós temos a mediunidade de cura. E se nós formos olhar em Mateus 10:8, restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E uma segunda parte do capítulo 26 ainda nos diz assim, que preces pagas. Diz em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear em longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos das sinagogas e os primeiros lugares nos festins. A gente sabe que para que nós possamos estar em sintonia com os nossos espíritos protetores, para que nós estejamos em sintonia com o plano maior, nós não precisamos estar aparentemente em um ponto para que sejamos exaltados. A maior exaltação é a nossa interior. Então Jesus já nos ensinando desde aquela época, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas, essas pessoas receberão condenação mais rigorosas. E as menções de Lucas, Marcos e Mateus. Mas, voltando, isso. Mercadores expulsos do templo ainda, nesse capítulo, Quando ele nos fala que eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus entrando no templo começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. Não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía dizendo, não está escrito, minha casa não será chamada casa de oração por todas as nações, entretanto, fizestes delas um covil de ladrões. Então a gente acha que Jesus era sempre aquela calmaria. Não, na verdade ele também colocava os limites, aqueles estabelecidos aos quais uma direção nova é necessária. E assim nós devemos estar como exemplo de Jesus, sempre dar direções firmes em nossas vidas e também colocando limites direcionadores àqueles aos quais nós temos a responsabilidade de os fazer. E ele fez assim no templo. Mas mediunidade gratuita, é isso que eu gostaria de estar colocando com vocês. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Então a mediunidade ela é real. Esse intercâmbio que existe entre nós, o plano físico e o plano espiritual, são os medianeiros de interpretações de maior sabedoria, de mais paz e melhor também direcionamento.
Ou seja, só que é importante, é claro, que nós sempre tenhamos o cuidado de saber como é essa sintonia, de onde vem, como que isso procede. Até pouco tempo atrás, eu estive numa das casas de oração de um médium muito famoso, eu acho que não vale a pena nós falarmos aqui, mas eu levei um cunhado meu que sofreu um acidente e a minha sogra tinha uma vontade muito grande de que ele recuperasse algo que efetivamente foi um acidente muito grave. Quando eu e minha esposa adentramos essa casa, nós já vimos uma sintonia real, física, de pessoas falando palavras chulas ali dentro, de pessoas tendo conversações totalmente desdirecionadas, se é o que se pode dizer assim, mas nós já sentimos que ali não poderia estar dentro de uma boa energia, porque a conexão com este plano maior é uma conexão de muita seriedade, é de muita direção, de leveza e alegria, mas em planos que tragam realmente algo bom para nós. Quando nós éramos para ficar lá 3 dias, no segundo dia eu falei para minha esposa, olha, sinto muito, se existem palavras dessa casa de oração ou desse médium, mas eu não estou sentindo que aqui possa nos trazer algo de bom. E desde então, há 4, 5 anos atrás, quando há pouco tempo, 1 ano, 2 anos atrás, realmente tudo caiu por terra, e é uma verdade. Ou seja, sabeis se esses espíritos vêm de Deus. E para que nós saibamos se essas manifestações vêm ou não de planos maiores, é importante que nós tenhamos a sensibilidade de ver se ali existe seriedade. Se ali não é necessário que alguém prevaleça como algo diferente ou uma pessoa que está querendo trazer a sua imagem à tona. Por quê? Porque essas mensagens, o dom da cura, não é do plano físico, é do plano maior. Então, se existem médiuns que querem trazer o seu realce, que quer trazer a sua imagem, cuidado, gente. Porque essas mensagens, esses dons da mediunidade, não são nossos desse plano físico. Então, quando a gente coloca aqui tipos de mediunidade, Kardec dividiu os médiuns segundo suas particularidades mediúnicas em 2 grandes categorias: médiuns de efeitos físicos, tiptólogos, motores de translação e de suspensão, de efeitos musicais, de aparições, de transportes noturnos, curadores, que é o que a gente está trazendo aqui para reflexão, médiuns de efeitos inteligentes, audientes, falantes, videntes, inspirados, de pressentimento, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores, músicos e escreventes, enfim, uma série de planos intermediários entre nós e esses planos espirituais de maior elevação. Mas, ainda falando para vocês sobre a mediunidade de cura. Quando nós colocamos que a mediunidade de cura, ela é real e ela existe, mas ela é do ponto físico, não do plano espiritual. Ou seja, todos nós devemos ter, pelo dever de procurar estar curando o nosso físico, claro que sim. Nós temos que buscar a cura, buscar pela gratidão no nosso corpo físico, tudo aquilo que trouxer mais qualidade de vida, tudo aquilo que trouxer maior clareza, maior intensidade de eu viver minuto a minuto a oportunidade reencarnatória que eu tenho e cada um de nós aqui temos para a evolução. Mas ainda nessa reflexão, a cura física, somos uma tríade humana, corpo físico, perispírito, que é uma matéria bioplasmática, por isso se fala quinta essenciada, né? E espírito. O corpo é uma expressão do espírito, perispírito, corpo. Ou seja,
o nosso corpo físico, ele retrata, principalmente através do perispírito, o que temos no espírito. Porque são duas origens diferentes. A origem do corpo e do perispírito é da matéria. É uma transformação do fluido cósmico universal. Já o espírito, ele vem da origem do princípio inteligente. Ou seja, nos é colocado esse princípio inteligente e nós vamos fazendo opções em nossas vidas para um processo evolutivo que seja galgado no que é a conquista real, naquilo que existe o mérito das escolhas e o esforço que cada um de nós faz para evoluir. Por isso que somos criados simples e ignorantes. Mas a partir do momento em que nós vamos fazendo opções, vamos vivenciando, nós vamos caminhando a um determinado rumo de nossas vidas. Ou seja, quando fazemos essa cura, né, nós estamos fazendo a cura somente do corpo. É ligado ao perispírito? Claro que sim. Mas aonde nós devemos estar focado, e aonde é o nosso maior desafio, e aonde estão as nossas opções emocionais, está aqui. Ou seja, aí, meus irmãos, vejam, por exemplo, expressões do nosso corpo, posturas que nós temos comumente em nós. Experiências vivenciadas, mal trabalhadas de dor. Por exemplo, quem de nós aqui já não passou por uma dor muito profunda na nossa vida? Se não ainda passou, passaremos, porque é graças às dores que nós vivenciamos o quanto somos aprendizes da vida. Vejam, por exemplo, de sentir-se vítima. Às vezes nós nos sentimos vítima de uma situação. Nós achamos que não somos merecedores daquela situação. Reclamação constante. Nós somos muito focados o nosso olhar, não para aquilo que é bom, mas para aquilo que não está tão bom. Ou ainda, outra postura de agressividade diante, por exemplo, uma contrariedade que temos. Ah, mas Ralf, por que você foi agressivo? Eu coloco a responsabilidade, porque eu estava cansado, porque eu estava com fome. Mas não justifica as posturas equivocadas as quais nós queremos para a nossa vida em energia de maior elevação. Vejam ainda, ansiedade. Queremos que o futuro já passe para agora, não esperando o tempo necessário para que tudo aconteça. Ainda, síndrome de pânico, achando que a iminência de morte, baixa autoestima. Não, quem sou eu? Ralf, ele pode mais, ela pode mais, e eu não mereço. Eu não dou conta. Fiz muita opção equivocada na minha vida. Ou ainda, orgulho, prepotência, posturas que podemos ter em nossas vidas que estão originárias não do espírito, mas não do corpo, mas sim do espírito, desculpe. Isso, meus irmãos, nos traz ainda a reflexão de que temos dificuldades enormes em mergulhar no nosso subconsciente, porque o que nos aparenta, na verdade, é somente 10%, que é a mente consciente. A mente inconsciente, que muitas vezes nós temos pensamentos, que nós temos sentimentos automáticos, que nem nós percebemos. E aqui, meus irmãos, vale a pena refletir o quanto é importante para nós, além da oração, nós estarmos fazendo meditações. Porque o próprio Cristo nos disse, vigiai e orai. E a meditação faz com que nós tenhamos uma comunicação mais consciente, mais equilibrada, uma comunicação mais audível do nosso espírito aos nossos espíritos protetores. Isso ainda, meus irmãos, nos dá, nessa mente inconsciente, na meditação, um maior campo de revelação daquilo que ainda estamos e que precisamos olhar com maior carinho. Ou seja, ainda, a doença, então, passa a ser uma misericórdia divina. Porque às vezes eu acho que não, está tudo bem, está tudo ok dentro de mim. Né? Do jeito que eu estou, do jeito que eu ajo, do jeito que eu reajo, está tudo certo dentro de mim.
até que venha a doença trazer para mim uma oferta daquilo que eu preciso trabalhar em mim. Hoje, a medicina já trabalha e já olha com muito carinho para o que nós fazemos de transmissão do nosso espírito ao nosso corpo. Nós fazemos psicossintomatizações ao corpo físico e não está sendo mais trabalhado tão somente o corpo. Porque sabemos que tem um fundo emocional aí. Tem um fundo de doenças, de crenças que precisamos trabalhar, como a gente vai ver adiante. Ou seja, desorientação em relação ao amor divino, porque nós ainda sentimos muitas culpas, muitos medos dentro de nós. Nós nos pegamos sentindo culpa de algo que, na verdade, nós precisaríamos estar transformando essas culpas em responsabilidade. Porque a culpa, ela tem a diferença entre a culpa e a responsabilidade quando a gente traz para nós a efetivação de uma forma redirecionada daquilo e não nos culpando, nos sentindo para que sejamos punidos. Isso faz com que nós tenhamos uma desorientação no amor divino, que é o que Cristo veio nos trazer. E ainda, a cura tão somente do corpo traz o retorno da doença. Então a gente se submete a uma ação mediúnica de um médium curador. Ótimo, maravilha, a gente vê que a cura é real. Mas se eu não trabalhar em paralelo aquilo que é o meu estado, volta, às vezes até com mais força, para que eu possa olhar para onde eu preciso realmente olhar, que é o espírito. Tem sentido, gente? Tudo bem até aqui? Quando a gente olha, por exemplo, que a cura do espírito é uma reorientação ao amor divino, a gente vê os casos de Simão Pedro e Maria de Madalena. Que, na verdade, o que ocorreu, um direcionamento desses apóstolos efetivos foi um redirecionar dos seus espíritos. Uma ressignificação dos seus espíritos. Ainda, o roteiro de nossas vidas é Jesus, a gente sabe, e o roteiro, o modelo de nossas vidas. Ou seja, a gente tem a plena significação do quanto Ele, desde há 2020 anos atrás, nos trazendo todos os esclarecimentos e os sentimentos nas suas interpretações em profundidade. E o Espiritismo vendo o aclarar, por isso como terceira grande revelação, desta orientação ao qual Ele nos coloca. Mas, quando a gente coloca Jesus, é evidente, somente sentimos as suas mensagens quando refletimos em nossa intimidade o que trará a mudança minha de atitude, o que trará essa mudança de sentir, do meu jeito diferente de ser. Porque aí eu consigo trazer para a minha intimidade, para o meu espírito, esta real e significativa mudança que poderá ocorrer com os esclarecimentos de tudo que Ele nos traz. Vejam, de viver procedendo diferente, a tua fé te curou. Ou seja, a cura existe, mas o que eu preciso mudar no meu jeito de ser? O que eu preciso ver dentro da minha intimidade, dentro do meu espírito, para que exista essa mudança? Ou ainda, vejam, isto é dados, consumo de medicamentos por dose diária, a quantidade de antidepressivos que nós estamos tomando. Fonte, Direção da Saúde, relatório do Programa Nacional de Saúde Mental de 2017. Em relação ao crescimento de antidepressivos, por que nós estamos tomando tantos antidepressivos? Significa dizer o que nós precisamos proporcionalmente também olhar com amor e com carinho para a nossa intimidade. E ainda vejam, dados do Ministério da Saúde, o total de mortes por suicídio no Brasil. Vejam, meus irmãos, a quantidade, o crescimento que está ocorrendo.
Em 20 anos, o número de suicídios no Brasil praticamente dobrou. E ainda, vejam esse dado que eu achei bem interessante. Uma fonte da Universidade de Oxford. O suicídio mata mais que homicídio e desastres. Olha só, no mundo hoje. Casos de suicídio superam todos os assassinatos e desastres naturais. A crise econômica global aumenta o número de pessoas se matando. Segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, 883 mil pessoas se matam no mundo a cada ano. É mais gente do que todos os mortos em guerras, vítimas de homicídio e desastres naturais. Olha o convite para que cada um de nós olhemos, porque muitas vezes a gente se coloca assim, aquele meu parente que está em depressão, às vezes é frescura. Poxa, ele tem tudo. Ele tem saúde, ele tem dinheiro, ele tem uma família bonita. Por quê? Será que isso ajuda? A gente, quando vê alguém passando por um estado de depressão, nós sabemos aonde é o fundo do poço. E é aqui, né, meus irmãos? No suicídio. Tratar com amorosidade, com carinho, e nós olharmos para dentro de nós quando os sentimentos de melancolia passam, quando os sentimentos de tristeza, quando os sentimentos de vazio existencial passam pela nossa alma, nós sabemos, tendo a consciência de que eu preciso olhar com amorosidade e ver aonde eu vou chegar com esse sentimento. Porque nós somos melhores do que alguém? Não, a gente sabe que somos tão frágeis quanto. A única diferença é que fazemos opções diferentes. Tratando com amorosidade cada sentimento que temos, acolhendo os nossos sentimentos menores. E sabendo que se nós não dermos atenção devida, nós chegaremos aonde todos os nossos irmãos que não se olharam com amorosidade vão chegar. Vejam, por isso, ao nós nos aproximarmos de nossas dores ou de nosso próximo, tenhamos prudência e carinho. Não pré-julgar. Porque cada dor, cada momento que cada um de nós passa em nossas vidas, é uma história diferente. Não só nessa reencarnação. Quantas opções lá atrás nós estamos fazendo em que nós tivemos oportunidade de entrar por essas interpretações equivocadas. Lembrar que essa mudança de culpa e responsabilidade a qualquer sentido é muito necessário que tenhamos. Sentir qual que é o nível de espiritualidade que eu estou diante da doutrina espírita ou da religião que eu estou. Porque é muito bom a gente vir na casa espírita, toma passe, mas como que eu ajo, como que eu reajo aí fora, quando eu volto para minha casa, quando eu volto para a via pública, quando eu volto para o meu trabalho, quando eu estou na minha reflexão individual? Como que é essa minha ligação com a certeza e com a convicção de que eu sou espírito? Como que está isso? Será que só está num nível superficial? Ou eu consigo fazer reflexões profundas no ouvir? Por isso que eu trago para a gente, nesse compartilhamento, a necessidade de fazermos meditações. De nós frequentarmos a casa espírita não somente nos momentos das palestras públicas e passes, mas nos momentos de estudo da doutrina espírita, no compartilhamento da doutrina espírita, que é fundamental que todos façamos. Porque se nós estamos nos curando enquanto espírito, mas nós curados enquanto espírito, também ofertaremos com muito maior ardor, com muito maior estabilidade àquele irmão que precisa do auxílio. Tem sentido, gente?
Vejam, por isso que nós colocamos buscar ambientes, pessoas, grupos de apoio. Mas para isso precisa ter a vontade. No momento espírita de hoje, eles fizeram uma reflexão que eu achei muito bacana compartilhar com vocês. Um paciente com depressão profunda chegou a um psiquiatra e falou assim: mas doutor, eu estou em depressão. Eu não tenho mais vontade de levantar da cama, eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu não tenho mais vontade de olhar a cara de ninguém. Eu quero ficar dentro do meu quarto escuro. Mas veja, redarguindo o psiquiatra, veja, você é uma pessoa cheia de vontade. Como assim, doutor? O senhor está querendo que eu tenha... Não tenho vontade. Essa sua vontade de não fazer nada, de não levantar, de não trabalhar, transforme-a em vontade de ser alguém, de olhar a luz de novo. Transforme na vontade de querer enxergar as opções de sentimentos equivocadas que você está fazendo. Se alguém de vocês tiver a oportunidade de olhar o Momento Espírita de hoje, é fantástico nessa reflexão. Assim, meus irmãos, quando, nessa reflexão ainda, quando vemos que somos imortais e o caminho é sem volta rumo à evolução, e que toda dor tem data certa para acabar, e que nós não vamos sair de nós vamos sair do físico, mas do espírito nós não vamos sair. Então todo esforço que eu fizer para buscar o meu autoconhecimento, buscar saber aonde está o caminho dessa evolução, jamais será perdida. Por causa dessa imortalidade que somos. E ainda, buscar sempre o sentido, o propósito da vida. Por que que eu vim na Terra? Por que que eu estou nessa família? Por que que eu estou nessa cidade? Por que que eu estou fazendo a evolução? Nós sabemos que hoje eu estou melhor que ontem e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Com mais dor ou com menos dor. Porque a evolução é uma fatalidade. Eu posso me rebelar e tal, e eu vou ficar estacionado. Mas o aguilhão da dor virá para que eu me impulsione novamente para frente. Isso é a lei da evolução. Essa é a lei de amor, justiça e caridade. É lei divina. E com isso, a gente também vê que o egoísmo nos faz centrar tão somente em nossas preocupações e sentimentos. A gente fala, que adianta eu achar que o meu vizinho tem mais dor do que eu? O importante é a minha dor. Isso é egoísmo. Como se eu fosse diferente, como se eu fosse melhor do que o outro. Quando a gente percebe que o orgulho muitas vezes nos impede de buscar, de compartilhar auxílio de nossas aflições, porque todas nós as temos. Como castigo? Deus castiga alguém, gente? Não. A gente sabe que não. Ele nos oferta as oportunidades para que nós possamos evoluir. E isso nos traz ainda que, onde fomos colocados, somos únicos em toda a criação. Gente, quantos milhões de habitantes tem o planeta Terra hoje? Quem pode me ajudar? Oi? Aproximadamente 7 bilhões. E nesses 7 bilhões de espíritos encarnados, nós somos únicos na criação. Então, se eu for embora e fizer opções equivocadas na minha vida, faz diferença na economia divina ou não faz? Perceberam o tamanho da importância que nós temos nesse rumo da criação? Assim, meus irmãos, quando saímos do nosso lugar, naturalmente, nós nos desorientamos. Eu não aceito a família que eu vim, eu não aceito o corpo, se é de homem ou de mulher que eu venho, eu não aceito entrar num clima de revolta, como se a sabedoria divina estivesse equivocada. A partir do momento em que eu saio
daquela proposta ao qual eu fui designado, eu posso fazê-la com amor, numa conversa, numa aceitação, ou me revoltar simplesmente. Porque tudo que fazemos com opções, podemos fazê-la sim, e Deus nos dá o livre-arbítrio, mas sem a revolta. Por quê? Porque nós estamos nesta parte única da criação. Assim, meus irmãos, essas escolhas, eu trouxe até uma frase de Guimarães Rosa: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Tudo aquilo que passamos em nossa vida, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que estamos, foram frutos de escolhas que nós mesmos fizemos. Então, se eu fiz essas escolhas, por que muitas vezes eu me rebelo e recuso essa travessia? Vejam, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, instrução dos espíritos do dever. É dever, é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Primeiro e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. É dever nosso buscar todos os meios lícitos para diminuir a dor e a cura física, que é proporcional e vinda do Espírito. Ou seja, meus irmãos, a partir do momento em que eu reflito e eu estou desconfortado em relação às minhas emoções, eu primeiro preciso entender que somente eu, com a minha vontade, eu vou poder redirecionar estes acontecimentos, esses sentimentos. Porque alguém consegue socar ajuda em alguém? É possível? Não, gente, a gente sabe que essa vontade somente poderá sair de mim mesmo. Eu querer, eu buscar, porque eu sinto que eu vou ter muito mais paz, muito mais tranquilidade na minha vida. E com isso, Jesus, na cura do cego de Betsaida, após curá-lo, disse: volte para a sua casa, mas não volte para a sua aldeia. O que é essa aldeia? O cego falou: mas espera aí, como é que eu vou voltar para a minha casa e não vou voltar para a minha aldeia se a minha casa fica dentro da aldeia? Que história é essa? O que ele quis dizer com isso? Que a nossa aldeia, muitas vezes, é o lugar em que fomos criados, com os valores que fomos colocados na nossa vida. Até então, quais são os valores que eu angariei para a minha vida e que podem ser redirecionados? Porque eu posso me curar do físico, mas se eu continuar cultivando os mesmos valores, eu vou ter os mesmos resultados. Como é que eu vou ter resultados diferentes na minha vida emocional e espiritual, que é o princípio da vida, se eu continuar pensando e interpretando da mesma forma? Então vejam a maravilha que é a doutrina espírita, os esclarecimentos que ela nos traz, a forma diferente de pensar e de se enxergar. E reflexivamente ainda, meus irmãos, o questionamento que nós podemos fazer para cada um de nós: onde ainda está a minha cegueira consciencial? Aonde eu não consigo enxergar o meu ponto de mudança? Porque, naturalmente, muitas vezes a gente se aprova, a gente se acha o cara. Não, eu sou espírita, eu faço estudos, trago palestras. Não, eu não. Como não? Como não? A gente tem dificuldades emocionais que precisamos estar sendo revelada a cada instante. E tanto quanto mais nós buscamos, mais nós oportunizamos a nós mesmos outras descobertas com maior profundidade em nossa vida. Mas a busca precisa existir. É necessário que se vá. Por isso, muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos.
Porque a gente adentra a um bate-papo de algumas pessoas, e quando a gente eleva a um papo mais filosófico, a pessoa fala, ih, está viajando na maionese. Que papo profundo é esse? E aí, nessa busca, é necessário nós sabermos aonde queremos chegar. Num estado melhor da alma. Queremos chegar a um estado de maior tranquilidade, de maior consciência de que estamos nessa busca a uma paz maior em nossas vidas. Vejam, quais as minhas posturas que já posso transmutar como amizades, paternidade, maternidade, sexualidade, valores que herdo dos meus antepassados que já não me cabem. Às vezes eu tenho um modelo de pai, eu tenho um modelo de mãe, eu tenho um modelo de sexualidade, eu tenho um modelo. Como todos esses valores podem me ajudar a ter mais paz e mais tranquilidade hoje, aqui, agora? Por isso, valores que herdo dos meus antepassados que já não me cabem. Será que criei um modelo de aprovação de mim mesmo e os demais estão, então, descerro críticas contumazes? Eu acho que eu sou o modelo. Todo mundo que pensar diferente de mim, eu posso acusar. Aí, olha, aquele cara pensa assim, aquele cara pensa assim. Cada um de nós tem uma história. O respeito para aquele momento em que o meu irmão se encontra. Não se achando que eu sou o modelo a ser seguido. Porque todos nós que estamos na Terra, estamos na mesma busca do acerto, do autoconhecimento, da evolução. É a mesma busca. E como saio daquilo que considero como o meu equilíbrio? Em que momento da minha vida, em que situação da minha vida eu sinto que eu saio do equilíbrio? Ou seja, eu ter cuidado para não adentrar, para não chegar naquele ponto. Às vezes, na via pública, de repente, eu tomo uma atitude que eu falo, mas como é que eu fui fazer isso? O que me levou a sair do sério? Aonde eu cheguei? Qual foi a minha opção de pensamento, de sentimento que eu fiz há horas atrás, há dias atrás, que me levou a uma atitude de desequilíbrio? Reflexões para nós fazermos nesse sentido da cura espiritual. Vejam ainda, meus irmãos, livre-arbítrio. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, eles perguntam, quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E aqui vem, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. As nossas escolhas. Ou seja, tudo aquilo que nós optamos e os nossos espíritos protetores avalizaram, é nós vivemos cada dia com alegria, cada dia com confiança de que tudo passa na nossa vida. E principalmente com sabedoria, trazendo sempre a certeza de que, por maior que seja a dor, por maior que seja o conflito, tudo passa. Porque estamos num processo evolutivo. Assim, convivo e conviverei com pessoas e situações, porque numa vida passada eu fiz escolhas. Antes de encarnar eu fiz escolhas. Hoje faço escolhas e terei um futuro consequente dessas escolhas. E sempre quero optar por melhores escolhas. Por quê? Essas escolhas, elas são permanentes na nossa vida. Tudo que eu faço, que eu fiz, que eu estou fazendo hoje na minha vida, eles têm consequência. E assim, meus irmãos, quando a gente olha que somos aprendizes da vida com Jesus,
partir do momento em que nós achamos que somos mestres, nós não temos a humildade de estar refletindo a cada instante das nossas vidas. E aonde está a direção? Aonde está o guia? Em Jesus. Todas as direções, todos os estudos que Kardec veio nos oportunizar, é na profundidade, no aprofundamento da espiritualidade ao qual cada um de nós busca. Vamos lembrar disso para que nós possamos nos fortalecer. Todos nós estamos no mesmo nível espiritual de evolução e busca. E o nosso modelo e guia é este homem, que está sempre junto de nós, está sempre, a todo instante, nos mostrando as situações. Então, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, que Jesus possa nos abençoar e nos envolver sempre nas escolhas que fizermos e nos sentimentos que tivermos, não nos culpando ou trazendo para a gente sentimentos menores em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe.